Você conhece o direito de revisar sua aposentadoria utilizando-se do artigo 58 do ADCT da Constituição Federal de 1988? Não conhece? Então, espere um pouco que através desse vídeo nós vamos colocar isso para você. Mas antes, eu gostaria de dizer assim: olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Silveira e Vargas Advocacia. Para quem é novo neste canal, eu vou me apresentar. Eu sou o advogado Edilson Vargas e a minha missão aqui com vocês é trazer o melhor conteúdo da área de revisionais de sua aposentadoria. Vem comigo, eu vou te dar o caminho das pedras. Vamos lá então. Quando a atual Constituição Federal entrou em vigor lá em 5 de outubro de 1988, foi ordenado que o INSS revisasse todos os benefícios no prazo de 6 meses para reajustá-los de acordo com o número de salário mínimo, quando concedido. A maioria dos benefícios foi, de fato, revisada. Porém, parcela de segurados não teve essa mesma sorte. Nesse vídeo, eu vou lhe explicar como você pode verificar se você tem direito a esta revisão e como fazer o pedido. Vamos emergir dentro de um túnel do tempo. Imagine que você está voltando lá nos tempos de 1980. Quando falamos em revisão histórica, sempre voltamos às décadas do anos de 80 a 2000, que foram um período, de fato, de inflação galopante no país, de modo que os deveriam sofrer reajuste constante para manter o poder de compra. Mas espere aí, isso ocorreu na prática, de fato e de verdade? A triste realidade é que não. Isso não ocorreu na prática para muitas pessoas, as quais ainda detêm o direito de revisar o benefício ainda hoje, tendo-se passado muitas décadas. Neste vídeo explicaremos uma das principais teses históricas, que é a revisão do artigo 58 do ADCT da Constituição Federal de 1988. Mas atenção, hein? Coloque os cintos que a explicação já vai começar, tá? Primeiramente, Dr. Edilson, o que vem ser o artigo 58 do ADCT? Bom, vamos explicar o que significa essa sopinha de letras, né? Chamada ADCT. Toda hora eu estou falando aqui, mas ninguém falou o que significa. ADCT significa Atos das Disposições Constitucionais Transitórias, que é uma espécie de anexo da Constituição Federal, com algumas regras que devem, de alguma forma, ser observada ao fazer a transição daquela Carta Magna anterior para a atual, que foi a de 1988. Volta aqui comigo, diretor. Traz aqui que eu vou dar uma explicada melhor isso aí. Em tese, que, embora essas normas não estejam diretamente dispostas nos artigos da Constituição Federal, porém, elas têm a mesma validade e devem, de alguma forma, ser seguidas à risca. Agora, o que é importante? O importante é saber que quando o novo texto constitucional passou a valer, foi inserida uma norma na ADCT determinando que
todos os benefícios da Previdência Social fossem revisados de acordo com o número de salários mínimos na data da concessão. Como assim? Dessa forma aqui, ó. Vou ler para vocês o artigo 58, tá? O artigo 58 diz assim: os benefícios de prestação continuada mantida pela Previdência Social na data da promulgação da Constituição terão seus valores revistos a fim de que sejam restabelecido o poder aquisitivo, expresso em números de salário mínimos que tinham na data da sua concessão, obedecendo-se a esse critério de atualização até a implantação do plano de custeio e benefício referidos no artigo seguinte. Parágrafo único. As prestações mensais dos benefícios atualizadas de acordo com este artigo serão devidas e pagas a partir do 7º mês a contar da promulgação da Constituição. Diretor, volta comigo aqui, vai, foca aqui. Tá? O que isso quer dizer? O que esse artigo está nos dizendo? Ou seja, em outras palavras, o INSS tinha o prazo de 6 meses para revisar todos os benefícios. Muitos deles foram, sim, de fato revistos, mas uma grande parcela de segurado foi esquecida lá. Né? E isso que trouxe a revisão do ADCT pelo artigo 58. Mas vamos à pergunta do milhão, né? Todo mundo gosta de saber, vamos lá. Doutor Edilson, quem que tem direito à revisão pelo artigo 58 do ADCT? Ah, tá. Em regra geral, todos os benefícios concedidos antes de, olha a data, hein? 9/12/1991, podem ser revisados de acordo com esta tese. Ok? Volta aqui comigo, diretor, tá? Caso não se recorde da data de concessão exata, você pode consultar esta informação na sua carta de concessão quando você obteve a sua aposentadoria. Né? Este documento é emitido pelo INSS. O pedido pode ser feito lá na Central 135 ou mesmo você entrando lá no aplicativo Meu INSS. E você vai lá ver o que foi concedido para você. Agora, você chegou até aqui, ainda está com dúvida de como realmente funciona essa revisão? Então, peço lá, vamos em frente. Outra pergunta, como deve ser feita a revisão da aposentadoria utilizando o artigo 58 do ADCT? Como deve ser feita, doutor Edilson? Nós falamos assim, ó, nós recebemos muitos e-mails sobre essa tese de revisão, mas em primeira mão nós orientamos nossos clientes de uma forma como explicaremos em detalhe para você que está assistindo esse vídeo de como se funciona a revisão pelo artigo 58 do ADCT. Conforme a gente citou lá em cima, né, a ordem constitucional é de que todos os benefícios sejam revisados de acordo com o número de salários mínimos na data da concessão. Dê um exemplo melhor aí para a gente, doutor Edilson, como que a gente pode trocar todas essas letras por um exemplo? Por exemplo, imagine o caso de Joana, cuja aposentadoria foi concedida lá em 1/2/1981, no valor de R$ 45.243,89 cruzeiros. Nesta data, o salário mínimo era de R$ 5.788,80 de cruzeiros. Dividindo o valor da aposentadoria da data de concessão pelo salário mínimo, descobriremos que o benefício de Joana
correspondia a exatos 7,8157 salários mínimos. Veja, em dezembro de 1991, Joana deveria estar recebendo os mesmos 7,8157 salários mínimos, que nessa data já era de 42 mil cruzeiros. Ora, então, multiplicando-se a aposentadoria, deve-se chegar a um valor de 328.259,40 de cruzeiro em dezembro de 1991. Ou seja, resumindo, a revisão consiste em manter a proporcionalidade da aposentadoria com o número de salários mínimos até 9 de dezembro de 91. Pois bem, então, mas qual era o prazo, por exemplo, para revisar a aposentadoria pelo artigo 58 do ADCT? Essa é uma pergunta que também fazem muito lá no escritório. Nós falamos assim, olha, o artigo 58 do ADCT determinou que todos os benefícios fossem revisados em até 6 meses. Volta aqui comigo, diretor, que eu vou melhorar esse artigo. Como todos sabem, a nossa Constituição foi promulgada lá em 5 de outubro de 88. Assim, as revisões deveriam ter sido feitas até 1 de maio de 1989. Ou seja, até maio de 1989 é o que se viu na prática, foi que muitos aposentados ficaram sem esses reajustes de equiparação de suas aposentadorias, utilizando pelo número absoluto do salário mínimo. Diante desse cenário bastante desastroso, é que se você está enquadrado, você pode fazer a sua revisão. Outra pergunta que não quer se calar, né? Doutor Edilson, só a aposentadoria tem direito à revisão, utilizando o artigo 58 do ADCT? Eu digo assim, olha, sendo direto, tá? Não. A revisão do benefício pelo artigo 58 do ADCT beneficia também outros benefícios, como, por exemplo, a pensão por morte, o auxílio acidente, o auxílio incapacidade temporária, o auxílio incapacidade permanente, enfim, a todos os benefícios que são concedidos pelo INSS. Mas, por exemplo, doutor Edilson, e a decadência na revisão da aposentadoria pelo artigo 58 do ADCT, ela é aplicada, ela existe? Muita gente também me pergunta isso lá no escritório, né? Bom, sobre o prazo de revisão e se ainda hoje é possível pedir a revisão da aposentadoria pelo artigo 58, eu tenho que dizer o seguinte, eu oriento que isso tem a ver principalmente com o Instituto da Decadência, né? Que é um termo técnico jurídico utilizado juridiquês, né, para se referir se um direito pode ou não ser exercido. Neste caso, o direito à revisão. Agora, a regra geral é que os benefícios só podem ser revistos em até 10 anos, contado do mês seguinte ao primeiro saque de benefício. Volta aqui comigo, diretor. Vamos melhorar essa explicação. Por exemplo, né? Vamos dar um exemplo aqui voltando lá no caso da Joana. Por exemplo, a aposentadoria de Joana foi concedida lá em 1/2 de 1981. Ela fez o primeiro saque em 6 de março de 1981, ok? Pela regra geral, o prazo dela começaria a contar em 1 de abril de 1981 e se encerraria em 1/4 de 91. Ou seja, ela só poderia buscar essa revisão até 1 de abril de 91. Agora, o que é importante aqui destacar? Que esse prazo, para o caso da Joana,
não se aplica para a revisão do artigo 58 do ADCT. Como assim, doutor Edilson? Por que não se aplica? Bom, eu vou explicar. Isso se deve principalmente porque a ordem de revisar foi feita utilizando-se artigos da Constituição. Enquanto o prazo decadencial é uma norma que a gente fala que é infraconstitucional, é uma lei, ok? Assim, a norma da decadência, ela não pode se sobrepor aos artigos da Constituição, podendo às vezes ser requerida a revisão a qualquer tempo, se isso for utilizado. Mas e o Instituto da Prescrição na revisão da aposentadoria pelo artigo 58 do ADCT, doutor Edilson? Se aplica também ou não? Né? A prescrição também é outro termo técnico utilizado no direito, né, para expressar que um direito não pode ser exercido. Neste caso, o direito de cobrar os valores não pagos pelo INSS. A regra geral é o seguinte, né? É de que somente os valores dos últimos 5 anos, a contar da data do pedido de revisão, é que podem ser cobrados. Volta aqui comigo, diretor. Vou te explicar melhor aqui. Vou dar um exemplo. Por exemplo, imagine o caso da Joana. Fez o pedido de revisão da aposentadoria lá em 28 de abril de 2011. Ela só pode cobrar os valores não pagos a partir de 28 de 4 de 2006. Os anteriores a 2006 estarão prescritos. Entendeu? Agora, como a gente pode pedir a revisão da aposentadoria pelo artigo 58 do ADCT? Bom, vamos lá então. Caso o seu benefício possa ser revisado, o pedido geralmente deve ser feito inicialmente no INSS, ligando na central 135. Ou melhor, você também pode postular através de advogados especialistas na área. Ficou com dúvida ainda? Fale conosco. Nosso escritório tem mais de 10 anos de empenho e dedicação na área do direito civil, do direito previdenciário e do direito trabalhista. Nós fizemos no final desse vídeo, um encarte que você vai utilizar, possa ver todos os nossos contatos, inclusive nossa página oficial. Bom, gente, por hoje é isso que eu tinha que passar para você. Espero você na próxima semana com um tema de revisão do seu benefício. Até lá, pessoal!